Usina de Talentos. Sejam bem-vindos todos e todas a mais uma palestra da Semana de Desenvolvimento Profissional da UFMS. Eu sou Larissa Marques e irei mediar essa atividade. As perguntas que forem direcionadas para o palestrante serão respondidas ao final da atividade. Com relação aos certificados, eles serão somente emitidos para os participantes que responderem o formulário de controle de presença. Esse formulário a gente vai divulgar no final da palestra e ficará ativo durante 5 minutos após a palestra. Bom, semanalmente são divulgados vagas de estágio e trainee na página dos egressos.ufms.br. E é importante que aqueles que são interessados, né, que busquem no site, as vagas a gente sempre está divulgando. Bom, vamos iniciar a nossa palestra com um tema: o que é empatia e como usá-la no trabalho, na vida pessoal e na ascensão profissional. O nosso palestrante será o senhor Demerval Deodato Dias. Ele é formado em Engenharia Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, possui a especialização em Gestão de Pessoas pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação e especialização em Gestão de Negócios pela Fundação D. Cabral Experiência Profissional. É sócio e gestor da Usina de Talentos T&D Profissional Limitada e ex-gerente de agências do Banco do Brasil de 1995 até 2007. É editor-chefe dos canais Linhas de Divisa e Usina Responde, nas quais atua como professor e palestrante. É professor de universidades corporativas de 2000 até 2019. Ministrou cursos de liderança, trabalho em equipe, negociação, sistemas de avaliação por competência, a arte de dar feedback, gestão de equipes para resultados, atendimento ao cliente e desenvolvimento gerencial em quase todas as capitais do Brasil e inúmeras cidades do interior de 2000 até 2019. Ministrou cursos e palestras para o Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Copisa, Tribunal Regional do Trabalho, Procuradoria Regional da República, Sindicato dos Bancários, Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Encontro Nacional de Educadores de Angola, em Luanda. Bom, uma ótima palestra a todos. Pode ficar à vontade, Demerval. Ok, obrigado, Larissa. Estão todos enxergando a minha tela aí, Larissa? Ok. Larissa, todos estão enxergando minha tela? Você está enxergando? Sim, está tudo ok. Ok. Então, pessoal, boa tarde. Nós passaremos juntos aproximadamente 1h30, 2 horas. Vai depender do desenrolar aí e do nosso bate-papo. Repetindo aqui, está aí na tela, o tema da nossa conversa, da nossa palestra, é o que é empatia e como usá-la no trabalho, na vida pessoal e na ascensão profissional. Para isso, a gente vai trabalhar com um plano de voo. E vou explicar o porquê do conceito de plano de voo, tanto na vida pessoal como na vida profissional. A gente vai usar um plano de voo para esse trabalho, para essa palestra, para servir como referência, porque eu vou deixar uma sugestão, uma proposta para cada um de vocês, cada um que está assistindo, para aplicar. A gente falar de empatia, sob o ponto de vista conceitual, com arcabouço acadêmico, é relativamente simples e fácil. Todos vão sair daqui, aqueles que ainda não dominam o conceito, vão sair dominando o conceito. Mas isto não é suficiente, e eu vou explicar o porquê. Para que a gente possa desenvolver, tanto no campo pessoal como no campo profissional, a gente precisa fazer uma aplicação. Eu costumo falar o seguinte: hoje eu posso ser melhor do que eu era ontem e amanhã ser melhor do que eu sou hoje. Isso vai depender da atitude pessoal de cada um e eu vou retomar essa colocação algumas vezes, tá bom? Então tá aí, ó. Aí, para explicar para quem não tem esse conceito, o que é um plano de voo? Deve ter o quê? 20 anos, 25 anos mais ou menos, eu fiz uma pequena viagem com um amigo meu, ele já faleceu, ele tinha 75 anos na época.
num Cessna 1967. Imagine você, um Fusquinha velho no ar. Era a sensação que eu tive. Quando eu fiz o primeiro voo com ele, eu fiz vários voos. Mas, particularmente, eu quero falar do plano de voo que eu acabei sendo envolvido e adquiri o conceito depois e passei a aplicar na minha vida profissional. Nós embarcamos, eu ia dar um curso na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, ali na divisa entre Minas e Rio de Janeiro. E eu moro em Campinas, interior do estado de São Paulo, uma cidade com 1.200.000 habitantes aproximadamente. E eu tinha, mais ou menos naquela época, assumido as minhas primeiras funções gerenciais. Estava um pouco inquieto pela necessidade de trabalhar com a minha equipe, de ouvir minha equipe, de trabalhar a motivação da equipe. E quando esse meu amigo, Dircinei, o nome dele, ele ficou sabendo que eu ia dar um curso lá na Serra da Mantiqueira, ele falou para mim o seguinte: eu tenho um aviãozinho Cessna 1967, se você pagar a gasolina, eu levo você e trago. Aí você chama mais um amigo, racha a gasolina e vamos embora. Quando eu entrei aqui no aeroporto dos Amarais, aqui em Campinas tem 2 aeroportos. Um é o Aeroporto Internacional de Viracopos, conhecido, né, um grande aeroporto. Uma segunda opção para voos que, quando não podem pousar ou decolar em Cumbica, né, Guarulhos, eles usam o aeroporto de Viracopos, que é um aeroporto enorme. Mas o aeroporto dele era um pequenininho. Vou chamar Aeroporto dos Amarais. Quando eu entrei no avião, eu tive a sensação de estar entrando no Fusquinha. Ele virou para mim, ele era assim, meio agitado, me colocou um mapa nas minhas mãos, eu estava no banco do passageiro, falou: você é meu copiloto. Eu confesso que me deu um frio na barriga. Eu sou engenheiro civil, mas eu não entendia nada de navegação aérea. Aí ele falou: fica tranquilo, você conhece curvas de níveis, olha aí, nós estamos no ponto A, vamos voar até o ponto B, e você vai acompanhando nesse instrumento para mim a altitude, ou seja, a altura de voo, obstáculos que pode ter na frente, e você vai acompanhando. O meu plano de voo é esse, ou seja, onde nós estamos, aonde nós queremos chegar. Tá aí, os instrumentos, o material para se fazer um plano de voo, tá bom? Vou postar uma foto aí para que a gente possa visualizar essa questão do plano de voo. Então, por que eu estou falando de plano de voo? É fundamental na vida da gente termos métodos, orientações, para que a gente possa desenvolver as nossas habilidades e as nossas competências. Eu vou usar aqui, nessa nossa palestra, um plano de voo simples, como tem que ser. Na vida, as coisas podem ser feitas de maneira metodológica, organizadas, mas de maneira simples, para que a gente possa alcançar uma transformação pessoal. Então, hoje nós vamos trabalhar com 4 fases nesse plano de voo, ou cada um pode chamar como quiser, né, na organização desse nosso bate-papo. A minha preocupação maior, como sempre, quando eu vou para fazer uma palestra, ou eu saio viajando por esse país aí para dar algum curso, acima de tudo, acima dos conceitos acadêmicos, da conceituação, é a aplicação. Eu só me tornei professor da Universidade Corporativa lá do Banco do Brasil, lá atrás, em função do que eu queria para aplicar no meu dia a dia enquanto gerente. Primeiro gerente intermediário, depois gerente geral de agência. Então, eu saio daqui com um compromisso com cada um de vocês que está me assistindo. Trabalhar os conceitos e trabalhar uma forma prática de desenvolvermos a habilidade da empatia na vida de cada um de nós. Então, eu sugiro que todos fiquem bastante atentos, porque a gente vai sair daqui com a possibilidade de cada um provocar uma transformação pessoal. Obviamente, vai depender de cada um. Então, nós estamos dividindo aqui o nosso plano de voo dessa palestra em 4 fases. Chamei de fase 1, 2, 3 e 4. A primeira, nós vamos olhar para as nossas famílias, para as famílias de cada um, e vou conversar um pouquinho sobre essa questão da empatia dentro do crescimento de cada um. Eu não sei se aqui nós tínhamos quase 900 inscritos nessa palestra, que eu achei bem legal. Eu não sei se tem alguém que está nos assistindo que é casado, que tem filhos, não sei, não dá para saber.
Agora, eu vou depositar um olhar interessante. Quem tem filhos, está assistindo, pode ser instrumento de transformação e de formação na vida do filho ao longo do tempo, na medida em que ele pratica a empatia, mas com instrumento de transformação de vidas. Vou voltar a falar disso, tá bom? Fase 2, a gente vai buscar um olhar sobre o ambiente profissional. A empatia, depois de olharmos para a família, que é a primeira fase, né, de todos nós, a gente vai caminhar para o ambiente profissional, fazendo uma transposição e analisar como as empresas trabalham a questão da empatia. É muito mais profundo do que normalmente se aborda. E eu vou tratar disso. Eu passei 20 anos aí dando cursos de desenvolvimento gerencial e eu falava muito da empatia dentro de vários contextos, no ambiente de trabalho, enquanto fator de geração de resultados. A gente vai fragmentar essa fase 2. Assim como nós vamos fragmentar até onde o tempo nos permite, a fase 1, a fase 2. Aí, depois da fase 2, a gente vai olhar para a nossa vida pessoal, que é uma proposta da palestra, não é? E a gente vai fechar com a empatia na ascensão profissional. Vocês vão perceber que durante as fases 1, 2 e 3, nós já teremos instrumentos para buscar a ascensão profissional através da empatia. Ok? Vou repetir aqui o que já foi colocado pela Larissa. Vamos anotando aí, por gentileza, as perguntas. Eu vou repetir daqui a pouco, porque algumas coisas eu vou repetir, que são conceitos importantes. Para, no final, a gente conversar e bater papo sobre as dúvidas ou troca de ideias, tá bom? Tá aí, ó. Anote suas perguntas ao longo da palestra. Repetindo, mais uma vez, após o final, teremos um tempo para as perguntas. Caso não dê tempo, prestem atenção. Caso não dê tempo para responder todas elas, eu sugiro que você acesse o canal Linha de Divisa, inscreva-se, veja os vídeos sobre estoicismo e coloque seus comentários e suas perguntas. Vou voltar a falar de estoicismo e a relevância de se conhecer o estoicismo enquanto instrumento de equilíbrio pessoal. Vou voltar a falar e dentro do canal lá vocês vão ter a oportunidade de ouvir vários pesquisadores do estoicismo como instrumento de equilíbrio pessoal para que a gente possa transformar outras vidas através da empatia. Tá bom? A Larissa, acho que ela vai colocar aí no chat público o link para vocês se inscreverem no canal Linha de Divisa, para poder colocar aí seus comentários e perguntas, tá bom? Lá tem... esse canal Linha de Divisa é um canal onde eu entrevisto, quase que diariamente, pesquisadores, mestres, doutores, pós-doc, em várias áreas do conhecimento distintas, diferentes. Por que é relevante buscarmos conhecimento? Eu costumo falar que quem quer ter ascensão profissional deve se alimentar de múltiplas fontes. Eu vou repetir isso. Um bom gestor, um bom gerente, um bom líder de equipe deve se alimentar de múltiplas fontes, já que uma proposta da empatia é entrarmos no universo de quem trabalha conosco, de quem convive aí na vida pessoal, isso no bom sentido, com ética, buscando a aplicação da empatia como instrumento de crescimento profissional e geração de resultado. Então, é importante que a gente se alimente de múltiplas fontes, literatura, filosofia, história. Vocês vão perceber isso. Por isso que foi criado o canal Linha de Divisa, onde a gente dialoga com vários pesquisadores de várias áreas. Então, ó, eu prometo, se não der tempo de responder todas as perguntas, e eu espero, nós estamos com 900 participantes, ter muitas perguntas, muitas. Se não der tempo, eu vou responder todas a partir dos comentários e perguntas que vocês fizerem dentro lá do canal Linha de Divisa. Tá aí, pessoal, ó, o apoio a essa palestra é da Usina de Talentos, como a Larissa falou no começo, onde eu sou gestor, professor, e que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento profissional. E do canal Linha de Divisa, que nos proporciona a oportunidade de dialogar com profissionais, com pesquisadores de várias áreas. Eu vou deixar aqui agora uma pergunta para todos vocês. E não vou responder agora. Eu quero que vocês fiquem matutando, pensando nessa pergunta. E no final, lá, quando tiver a oportunidade de deixarem suas perguntas,
Por favor, quem quiser pode responder. Eu creio que vários devem saber o que é o efeito borboleta. A pergunta é essa que está aí na tela. Pode o bater das asas de uma borboleta provocar uma tempestade em São Paulo? Tá aí, vou deixar mais um pouquinho. Quem sabe, anota aí para responder no final e no finalzinho eu vou comentar. O efeito borboleta é extremamente interessante quando aplicado no desenvolvimento de habilidades comportamentais, como é a questão da empatia. O detalhe da empatia é que ela dialoga com várias outras competências, habilidades comportamentais, e nós vamos falar sobre isso. Ok. Tá aí a pergunta? Já anotaram? Vamos avançar. Tá aí, ó, uma borboleta, nessa bela imagem aí, para falar do efeito borboleta. Ok, pessoal. Qual é o objetivo dessa nossa palestra? Dessas 2 horas, um pouco menos, talvez, em que estaremos juntos aqui. Ao final do curso, ou ao final dessa palestra, cada participante deverá entender o conceito de empatia e fazer um plano de ação pessoal. A partir do dia seguinte, veja bem, eu vou repetir. Ao final, daqui 1h30, 2, a gente vai concluir, e eu vou deixar o desafio para cada um de vocês. Nós temos quase 900 inscritos. Você pode permanecer na situação que você está hoje, eu posso permanecer na situação que eu estou hoje, a Larissa, todos nós. Ou tomarmos a decisão de desenvolver um plano de ação pessoal para, além do entendimento do conceito do que é empatia, buscar uma transformação enquanto pessoa, enquanto profissional, para que eu possa desenvolver essa competência, essa habilidade. Existe um conceito na matemática que é o conceito de limite e derivado. Eu gosto de simplificar. Se eu pegar, para a gente entender um pouquinho o conceito de limite, se eu buscar dividir um número por 1 por 1 é 1 por 2 é meio, e vai indo, 1 por 100 é 1 centésimo, 1 por 1 milhão é 1 milionésimo. A gente está se aproximando do zero, mas não chega. Quanto mais a gente busca a qualidade, mais a gente se aproxima da excelência. Então, plano de ação para desenvolvimento de algumas habilidades comportamentais, e especificamente da empatia, implica em, diariamente, ao longo da nossa trajetória pessoal e profissional, a gente se aproximar da excelência na prática da empatia. Isso é muito interessante. Então, tá aqui, eu vou repetir o objetivo, tá bom? Ao final do nosso encontro, cada participante deverá entender o conceito de empatia e fazer um plano de ação pessoal a partir do dia seguinte, ou seja, a partir de amanhã. Se alguém quiser fazer hoje à tarde já começar o plano de ação, é só colocar no papel as ações, colocar data para começar, como investir, como exercitar. Vou repetir essa palavra. Como exercitar a empatia no nosso universo de relacionamentos. Pode ser familiar, pessoal, profissional, cada um sabe. Sabe aí, eu sugiro até que sejam colocados nos 3 universos, mas tudo bem. E a gente vai monitorando quando começar, o que eu vou fazer, e eu vou dar aqui alguns passos. Eu vou sugerir, inclusive, que vocês deem um print na tela, quando eu chegarem aí nos 10 passos para se desenvolver a empatia, tá bom? Eu costumo falar o seguinte, ó, tem 2 tipos de, não só profissionais, de pessoas, né? Aquele que busca ser ator principal da própria vida, ou aquele que é coadjuvante, vai ao reboque dos acontecimentos. O ator principal é aquele que pega a caneta e escreve e reescreve a história da própria vida. Eu deixo isso aqui, é mais pedagógico, né? Essa forma de colocar ator principal e ator coadjuvante na própria vida, para lembrar que o plano de ação para o desenvolvimento da empatia, desde que colocado em prática, enquanto ator principal da minha vida, da sua vida, né? Quem está fazendo, elaborando e aplicando o plano de ação, vai transformar a própria vida, vai ficar cada vez melhor, e vai transformar a vida das pessoas que estão no entorno. Pode ser dos filhos, pode ser de esposo, de amigos, no ambiente de trabalho. A gente usa a empatia desde que a gente
pegue a caneta para reescrever a própria vida. É um desafio bem legal. Como um instrumento onde a gente vai marcar de forma positiva a vida das pessoas, com a ética e com a honestidade. Eu tinha colocado aqui, eu ia pedir para 2 participantes escreverem o que é empatia. Larissa, você está me ouvindo? Larissa? Você está me ouvindo, Larissa? Oi, Deodato, está me ouvindo? Estou. Você pode pedir para 2 participantes? Você tem os nomes aí ou não? Se não tiver, não tem problema. A gente deixa para o final aqui. Larissa, eu vou avançando, aí você pede para 2 colocarem lá no chat público o entendimento de empatia, tá bom? Tudo bem, Larissa? Eu vou avançando aqui. Agora eu vou propor um exercício de empatia, tá bom? Depois a gente vai trabalhar várias vezes o conceito de empatia. Quem é o Deodato? Quem sou eu? Para vocês começarem a imaginar quem é o Deodato, o que ele pensa, o que ele gosta, o que o motivaria no ambiente de trabalho. Ok? O meu nome, Deodato, a origem dele é do latim. Significa a Deus dado ou a Deus... ou dado por Deus ou a Deus dado. E eu prefiro ser chamado por isso em função da importância e da relevância que tem a minha fé num ser superior. Eu respeito quem não tem, né? Mas é importante para mim e por isso que eu prefiro ser chamado por Deodato. Eu nasci no interior de Minas Gerais, nas margens do Rio São Francisco, numa colônia de pescadores. E meu pai me passou valores de honestidade, de ética, de entrega para a sociedade daquilo que eu tenho de bom. Isso, para mim, são valores que são inalienáveis. Olha onde eu nasci, ó, nas margens da represa de Três Marias, no interior de Minas. É um lugar que até hoje eu costumo visitar e que eu gosto muito. Então, assim, para quem for trabalhar comigo, quem já trabalhou comigo sabe aquilo que me motiva, quais são as paixões da minha vida, e consegue, dessa forma, entrando no meu universo, tirar o melhor de mim para ser produtivo e para contribuir. Então, assim, quando eu fui fazer lá a minha primeira pós-graduação, eu passei, como a Larissa falou, eu passei praticamente quase 20 anos com a minha mochila, viajando por quase todas as capitais do país, em muitas cidades do interior, fui visitar tribos de índio, para falar das habilidades comportamentais e da forma como a gente pode usar na nossa vida. Qual era a razão e quais eram as minhas paixões, o que me motivava? A mochila está aí, ó. Eu carregava, literalmente, o silêncio do meu pai, que era um homem de poucas palavras, mas muito sábio. Com ele, eu carregava a necessidade de saber ouvir as pessoas. E a paixão da minha mãe, que era uma mulher apaixonada pela vida. A razão, no início, a principal razão era trabalhar com a minha equipe e entender a minha equipe. Como todos nós, eu tinha assim, um determinado nível de conhecimento, como hoje eu tenho. E eu percebi que eu precisava buscar mais conhecimento, não só acadêmico, como também a troca de experiências com as pessoas. Ok, eu falei aí do estoicismo, né? O estoicismo é um período da filosofia, ele atravessou séculos, mas foi desenvolvido um pouquinho antes de Cristo, depois de Cristo,
e onde as pessoas utilizavam ferramentas, instrumentos para agir internamente naquilo que você poderia transformar na sua vida, as atitudes, aquilo que você pode transformar, você age e traz a paz e a serenidade, buscando o que é interessante no estoicismo, e por que eu cito estoicismo ao falar de empatia, é que o estoicismo busca a virtude pessoal, a serenidade pessoal para buscar o equilíbrio, para ser instrumento para transformar o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o ambiente pessoal. Então, através da razão, a gente busca o equilíbrio, ok? Então, é fundamental. Larissa, você está me ouvindo? Sim, o pessoal respondeu aqui, Legal. Deodato. A Amanda Ferreira colocou assim: Respondeu? se pôr no lugar do outro. A Laura Elis Argueiro respondeu: a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. A Letícia Carrijo, a capacidade de compreender a situação de outra pessoa, seja no afetivo ou no cognitivo. A Maria Eduarda Saldanha, capacidade de compreender o que o outro sente. A Camila Antunes, procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro, a fim de tentar compreender sentimentos e emoções. Muito bom, muito bom. Ok. A gente vai avançar, vamos conversar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouco sobre essa questão de se colocar no lugar do outro, tá bom? Parabéns aí pelas respostas, o pessoal mostrou que conhece e vai me dar a oportunidade da gente propor, então, ao longo aqui da nossa conversa, um mergulho em profundidade, em águas profundas, para buscar essa transformação pessoal e profissional, tá bom? Então, assim, por que eu estou falando de mim, pessoal? É justamente para vocês começarem a fazer um exercício de empatia e entrar no meu universo. Opa, como eu poderia trabalhar com Deodato? O que o motiva? O que o deixa apaixonado? Até onde ele é racional enquanto engenheiro? Então, é por isso que eu estou falando um pouquinho de mim. É um pequeno exercício, tá bom? Também para vocês conhecerem o Deodato. Eu estou me dando a conhecer. As minhas 4 paixões aí, que eu sempre falo nelas, né? Primeiro, a minha relação, Deus, para mim, é importante. E, embora eu respeite profundamente quem não acredita em Deus, mas para mim é importante. A minha esposa, casada com ela já há 40 e poucos anos, a Célia Deodato. O meu filho, só tem um filho, o Bira Deodato. E a Associação Atlética Ponte Preta, que é o time de futebol aqui da cidade de Campinas, que eu gosto muito. A minha esposa brinca comigo, fala que não é necessariamente nessa ordem. Ela fala que eu coloco a Ponte Preta na frente dos outros, de tanto que eu gosto. Eu estou desconfiado que talvez ela tenha razão. Talvez tenha razão. Mas vamos avançar. Pessoal, eu vou trazer agora para vocês um conceito fundamental. Eu confesso que na palestra que eu dei o ano passado, num evento parecido com esse, no Instituto Federal lá do Sul de Minas Gerais, eu não tinha colocado a diferença entre hard skills e soft skills. E um dos participantes me perguntou depois. Eu achei tão legal ele ter tocado nessa questão, porque é muito importante. E então eu resolvi colocar logo aqui na origem, em função da importância para aqueles que não conhecem, porque muitos conhecem, né? O que são e qual é a diferença entre hard skills e soft skills. Aqui está, assim, no slide está falando um pouquinho, né? Um pouquinho estendido, e está falando em recolocação no mercado de trabalho. Porque em entrevistas de emprego, os entrevistadores, eles procuram pessoas com habilidades técnicas, está lá em cima, ó, hard skills, habilidades técnicas e soft skills, habilidades pessoais. O que é importante, muito importante, é que as habilidades pessoais, soft skills, né, elas são importantes e necessárias em vários segmentos empresariais diferentes, distintos. E vou explicar por quê. Olha aí, hard skills, né? São as competências são as competências técnicas, entre aspas. Então, é um diploma, um certificado, ou vários, pós-graduação, mestrado, graduação, conhecimentos técnicos em áreas específicas, por exemplo, um médico, conhecimento que ele tem ali da medicina na área específica dele, um engenheiro, várias áreas. A operação de uma máquina específica,
para um profissional ali que trabalha diretamente com máquinas. Isso aí é conhecimento hard, né? Conhecimentos de tecnologia da informação. Olha aqui, isso aqui eu fiz questão de colocar. Em função do excesso de informações, excesso no bom sentido, que hoje transita em várias redes sociais. Eu coloquei aqui o YouTube, mas toda e qualquer rede social. Selecionar o que assiste. Você pode ter certeza, num processo seletivo bem elaborado, para verificar onde você busca as suas competências técnicas, eles vão verificar de que forma você faz, você peneira isso dentro do YouTube. Tem de tudo, mas você tem que saber peneirar e não se perder nas redes sociais, tá bom? Novas tecnologias, aí são alguns exemplos de conhecimentos técnicos, mas nessa palestra, especificamente, nós vamos falar dos soft skills. Eu sugiro, inclusive, que se você conseguir, eu sugiro que você dê um print nessa tela, nessa e em outras que eu vou falar. E explico por quê. São habilidades comportamentais. Habilidades técnicas, hard skills, as outras habilidades, a gente adquire, de certa forma, até com tempo calculado. Agora, desenvolver habilidades comportamentais demora muito mais, por vários motivos. Primeiro que você tem que querer e investir e praticar. Querer, investir e praticar. Aqui, ó, eu relacionei aqui algumas habilidades comportamentais. E dei o destaque na empatia, aí, porque, como eu falei, ela dialoga com várias das habilidades. Capacidade de comunicação verbal, não verbal, escrita, flexibilidade para transitar de acordo com o momento, sem perder a sua fundação, a sua base, mas com flexibilidade, sem ficar engessado. Tem alguns cursos, lá na Universidade Corporativa do Banco do Brasil, tinha um curso de 40 horas, 5 dias de 8 horas, tratando de várias dessas habilidades. Era desenvolvimento gerencial. E nós praticávamos em sala de aula e deixávamos que cada um fizesse um plano de ação. Por isso que eu estou falando em plano de ação. Para desenvolver cada uma das habilidades, né? Comunicação, flexibilidade, liderança. Era um curso de uma semana, tratando de liderança e envolvia outras das habilidades aí. Motivação, as teorias de motivação. Olha, a resiliência. Aqui eu coloquei paciência, que é uma palavra mais simples de se colocar, mas a gente está falando aqui de resiliência. Capacidade de se manter estabilizado. E por isso que eu busco lá no estoicismo, porque ele traz instrumentos para a gente desenvolver a resiliência. O estoicismo traz instrumentos para a gente desenvolver a resiliência. Como tem outras fontes de desenvolvimento da resiliência. A empatia, pessoal. Vejam bem, está em vermelho. Eu quase coloquei uma setinha voltando. A capacidade de comunicação. Quando a gente se coloca, procura se colocar no lugar do outro, a gente está usando a empatia no processo de comunicação. Vários aí dos participantes responderam e com conhecimento o que seria empatia. Eu gosto de usar uma frase que eu aprendi numa comunidade carente aqui no entorno de Campinas. Todo final de semana, lá no passado, agora com a pandemia eu não fui mais, eu ia dar cursos gratuitos, como esse aqui, para jovens de comunidades carentes. E eu procurava ir com muita humildade para aprender com eles também. Aliás, eu deixo essa dica aqui, viu? Como usar empatia na ascensão profissional, nós vamos chegar lá daqui a pouco, mas é importante a gente ter humildade para buscar o próprio crescimento e o crescimento das pessoas, sempre. Um garoto lá numa comunidade virou para mim e falou assim, eu sei o que é empatia. Eu falei, por favor, fala para a gente aí. Olha a preciosidade. Era um adolescente. Ele virou e falou assim, professora, imagina que eu vou arrancar o meu olho e vou arrancar o olho do senhor e vou trocá-los de lugar. Isso, ele falou, isso não é assim, não é literal, é uma figura de linguagem. Olha como ele falou. E aí a possibilidade de eu enxergar o mundo com o seu olhar vai ser muito maior. Mas se mesmo assim eu não conseguir entender o mundo, eu vou arrancar o seu coração e o meu e vou trocá-los de lugar.
a probabilidade, a possibilidade de eu entender o mundo com o seu olhar e com o seu sentimento será muito maior. Isso é empatia. Para nunca mais esquecer, eu guardei, tá? E é bem interessante. Pessoal, tem cursos onde a gente trabalha a retórica. Agostinho de Hipona, né? O Santo Agostinho dos Católicos era um professor de retórica. E ele trabalhava os pilares da persuasão, mas com ética e justiça. Persuasão é no bom sentido. Trabalho em equipe, gerenciamento do tempo, que é uma coisa que muitos de nós acaba se perdendo e não consegue fazer, a ética no trabalho e a resiliência, que está relacionada com paciência. Então, ó, espero que vocês tenham dado um print aí. Se não deram, vai ficar no YouTube depois aí, a Larissa vai falar para vocês. Tá bom? Então, aqui, ó, eu falei de várias habilidades comportamentais que todos nós podemos e devemos desenvolver. E destaquei a empatia dentro desse universo aí, porque a empatia dialoga com todos. Ok, chegou. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Chegou o slide que eu sugiro que todos deem um print e guardem. Lembrando que esses 10 degraus para o desenvolvimento da empatia, esses 10 degraus devem ir para o seu plano de ação pessoal, entendeu? Primeiro, eu estou focando no meu diário de bordo. Diário de bordo, assim, enquanto o norte, o planejamento que eu tenho de cada dia. Eu vou colocar os 10 degraus no meu diário de bordo ou vou largar solto? Se largar solto, eu costumo falar que navio que não sabe o porto que vai atracar, atraca em qualquer porto. Então, é bom que esteja focado e diariamente investir um pouquinho, sem estresse. Está ali no diário de bordo, eu vou praticar a empatia de maneira estruturada, racional. Eu gostei quando uma das participantes colocou bem claro que é de forma racional. Segundo ponto aí, segundo degrau. Estou investindo no meu crescimento emocional, na estabilidade, na resiliência. Então, lembre sempre disso, trabalhe, tem exercícios. Quem quiser me perguntar depois, porque aqui também não dá para abordar tudo com a profundidade que eu gostaria, em 2 horas. Mas eu estou investindo no meu crescimento emocional, na minha estabilidade? Segundo degrau. Eu tenho que focar, tenho que investir na minha estabilidade emocional, já que eu vou entrar no universo do outro, né? Estou investindo no meu conhecimento? Esta é uma palestra de 1h30, mais ou menos, aí, com meia hora de bate-papo, de troca de ideias, de perguntas, mas tem muito mais para se buscar em termos de conhecimento. Eu vou voltar aqui, tá aí, ó, em todas essas áreas, tá bom? Muito mais. Eu estou colocando a razão nesse processo pessoal, ou seja, de forma racional, estruturada, como aqui, os 10 degraus é um caminho, tá? Estou fazendo isso? Se eu não estou, eu devo pensar nisso e devo estruturar, para não sair perdendo o foco e atirando para todo lado. E aí, na prática, guardem isso, tá? O que o outro pensa? O que o outro sente? O outro aí é quem está no nosso universo de relacionamento. Pode ser no universo familiar, profissional, pessoal. O que ele escuta, assim, no dia a dia? O que ele gosta de ouvir? Você está entrando no universo dele. O que ele vê, o que ele escuta, o que ele fala, o que ele faz. O que ele fala e o que ele faz estão alinhados? Tem coerência? Quais são as suas dores? Aí entrando no universo emocional, né? Legal? E aí, vocês vão pegar esse slide aí, imprimir e pegar do 1 ao 10º aí e vão passar a aplicar e entrar no plano de ação de vocês, tá bom? Desculpa aí, a minha cachorra começou a latir lá no quintal. Ok. Então, aí, são os 3 pontos principais aí da nossa palestra. Empatia no trabalho, empatia na vida pessoal e empatia na ascensão profissional. Sendo que na vida pessoal aqui, eu trouxe para a vida familiar também, tá bom?
Ó, vamos aí trabalhar um pouquinho as questões conceituais, tá bom? O que é empatia? Na perspectiva de alguns pesquisadores, como Freud e outros, o conceito de empatia, ele está relacionado com a construção de uma sensibilidade, de uma percepção sobre o mundo, sobre você mesmo e sobre o outro. Trabalhando aí, ó, a relação entre emoções e afetos, e eu vou falar um pouco mais. Vai além disso, trabalhando a geração de resultados a partir desse conhecimento do universo de quem trabalha conosco. Aí leva a ascensão profissional. Lembrando que, na ascensão profissional, você deve tomar a direção das suas relações, no bom sentido. É assim como a relação de causa e efeito. Você tem, de forma racional, elementos para trabalhar a empatia para gerar resultados. Ok? Então, tá aí, ó. A importância da empatia. Ok? A importância da empatia. Vamos buscar lá atrás. Etimologia é a origem, né? A origem da palavra. Vem de empatia, do grego, que significa paixão, no sentido assim, mais estrito de identificação e compreensão psicológica do outro. Mas não é só. É muito mais do que esse conceito etimológico. No português, é entendida, né? Aqui houve redundância, me desculpem, é entendido como uma capacidade de compreender emocionalmente e racionalmente algo. Então, assim, a gente projeta a imaginação no sentido, assim, de buscar informações, buscar um entendimento por meio do conhecimento. Então, eu tenho conhecimento do que é a empatia, quase vários aí já mostraram que conhecem, mas muito mais do que o conhecimento de definição, de etimologia, é do conhecimento prático, de transformação pessoal. Eu vou bater nessa tecla várias vezes, porque senão a empatia vai ficar como um conceito no papel, e não como um conceito a ser exercitado para transformar a nossa vida, repito, para transformar a nossa vida e de quem convive conosco. Eu vou voltar, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão aí da empatia na relação de mãe e filho, ou de pai e filho. É muito interessante, muito interessante. Capaz de transformar a vida do filho em função da prática regular e constante da empatia e da troca de informações. Então, tá aí, ó, como já foi falado, né, tá ligado assim, o conceito de empatia ao de projetar, de lançar-se, muito além do processo simples de identificação, mas buscando entender os sentimentos, as emoções, o conhecimento. A gente está falando de epistemologia, mas é de conhecimento, nessa relação entre eu e o outro. Pronto, chegamos aí nas relações interpessoais. Todos nós, seres humanos, somos influenciados e influenciamos o meio em que nós vivemos. Então, tem uma diferença interessante aí. Eu posso andar ao sabor dos ventos ou eu posso tomar a direção da minha vida e da vida das pessoas, no bom sentido, enquanto eu posso contribuir com o crescimento pessoal e profissional das outras pessoas, né? Do ambiente em que a gente vive. Então, vamos partir desse princípio aí, que eu posso e devo usar instrumentos racionais na prática do exercício da empatia em todo aquele universo de habilidades que foi colocado lá atrás. Eu acho que eu vou trazer aquele slide de novo. Eu acho. Tamanha relevância. Talvez alguém não tenha feito o print, né? Olha lá, ó. Vamos falar aqui nas relações interpessoais familiares. Muitas famílias pecam nesse sentido. Pais que eventualmente ficam distantes e não acompanham o crescimento dos filhos. E não basta a gente falar em acompanhar o crescimento de uma forma só retórica, mas é de viver e acompanhar o desenvolvimento social e psicológico da criança. O pai e a mãe que fazem isso, praticando regularmente o feedback, ou seja, dando uma retroalimentação. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho de feedback.
lá na frente, se der tempo. Porque também é muito importante. Se não der tempo, o canal Linha de Divisa fica franqueado aí para quem quiser mandar perguntas para mim lá, tá? Através dos comentários. O desenvolvimento psicológico e social da criança vai transformar. Eu costumo falar o seguinte: você que gostaria que seu filho tivesse sucesso pessoal, profissional, quando ele chegasse à idade adulta, quando eu estou conversando com pais de filhos jovens, qual o pai, qual a mãe que não gostaria? Então, eu costumo falar, anda com ele, diuturnamente. Busque a empatia, busque entender o que ele pensa, de forma racional, o que ele ouve, as dificuldades, os pontos fortes, e caminha com ele ao longo da trajetória de vida. O exercício da empatia, ele é um convite muito interessante para que nós possamos nos aprimorar enquanto pessoas, enquanto profissionais, e impactar de forma positiva os filhos também. Não só filhos, viu? A relação aí de marido e mulher, de irmãos, passa por uma relação madura de prática regular de empatia. Tá aí, ó, as relações familiares são parentais, né? Tá aí, as relações familiares são compostas pelas práticas parentais. Já parou para pensar no quanto a gente fica, se fôssemos falar em contabilidade emocional e interpessoal, familiar, a gente fica no vermelho por não investir o nosso tempo para exercitar a empatia e trocar ideias e acompanhar os filhos, os irmãos, os pais. Eu amo quando meu filho vem conversar comigo e me aponta situações em que eu posso e devo melhorar, a partir do exercício da empatia dele, se colocando no meu lugar, sabendo que eu sou um sujeito que quero morrer aprendendo. Quando eu vou fazer trabalho assim nas comunidades carentes, eu encontro muita falta de relações saudáveis, comportamentos socialmente inadequados. É natural, né? Tem muitas famílias lá desestruturadas. Então, assim, a gente fala de relação interpessoal, é muito mais profundo e extenso, como eu já falei, do que o simples conceito de empatia. Aí, ó. Ah, sim, eu fiz questão de colocar esse slide aqui. O conceito de família está sendo mudado, a sociedade está mudando. Queiramos ou não, já existem núcleos familiares com vários formatos diferentes. E aqui não cabe nessa palestra a gente discutir aí as novas relações familiares, os novos formatos de família. Cada um tem seus conceitos e as suas posições, mas o fato é que a sociedade está mudando. Mas a construção psicológica, seja qual for o conceito de família, passa pela empatia. São pessoas que se relacionam dentro de núcleos familiares. É bem interessante, né? A gente se colocar aí aberto à diversidade que existe na sociedade. Agora, assim, uma das coisas que eu mais gosto quando a gente fala de relações interpessoais justamente porque eu prezo e dou muito valor para as questões de personalidade ética, os valores, buscar, assim, uma relação onde a gente possa ser instrumento de transformação na sociedade em função da ética e dos valores que a gente carrega, né? E a empatia, ela é um instrumento para a gente trabalhar essas questões, ok? E assim, o que é que a gente deve colocar no nosso plano de ação, no nosso diário de bordo? A forma como a gente se expressa, os comportamentos, o comportamento social, tudo que envolve o convívio entre os membros de uma família. Por enquanto, eu estou falando da família, né? Tá aí, ó. A partir da família, os sujeitos são preparados para o convívio social, para respeitar valores. É muito interessante, né? Quando a gente aponta para as mazelas da sociedade, o dedo indicador, 4 dedos estão apontados para a gente mesmo. Nós podemos e devemos, através do exercício da empatia do fluxo de valores éticos, de condutas e normas,
ser instrumento de transformação da sociedade, já a partir de dentro de casa, né? Tá aí, ó. Eu vou repetindo aí a questão de pai, filho, marido e mulher, avós, tios, todo o núcleo familiar. São as relações dentro do núcleo familiar que a gente deve colocar no diário de bordo, viu? Quem faz isso e coloca e pratica, vai começar a perceber que as relações com pais, filhos, cada um tem aí seu núcleo familiar. Marido, mulher, namorado, avós, tios, vai começar a ser transformada. Experimente. Coloque no plano de ação e comece a exercitar. É muito interessante. Tá aí, ó. Costumo falar que a empatia é o cimento que trabalha a manutenção das relações familiares. Um dos. E a riqueza da troca de experiências, que acontece assim de forma incondicional na medida em que a gente pratica a empatia. É bem interessante. E isso é razão pura, né? E a gente traz a emoção ali para equilibrar também. Como já foi colocado aí, a gente, quando exercita a empatia, assim, a gente tem que sair do campo teórico. Tem que exercitar e praticar todos os dias, assim, na medida em que a gente vai avançando, né? A gente vai, assim, experimentando as emoções que outra pessoa vivencia. Tem uma coisa interessante. Alguns filósofos dizem que a gente não consegue sentir exatamente as emoções do outro. Vou repetir. Alguns filósofos dizem que nós não conseguimos sentir as emoções do outro, justamente porque nós somos únicos e temos constituição orgânica, cada um tem a sua, mas através da empatia a gente consegue se aproximar o máximo possível e entender a partir da história de vida de cada um o olhar que ele deposita sobre o mundo, sobre o outro, sobre o ambiente de trabalho. Ok, pessoal. Gostaria de destacar aqui só as questões de solidariedade, agregação, cuidado, justiça, entre vários outras formas de pensamento que são envolvidas quando a gente pratica a empatia. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Que não basta só conceituar. Eu estou repetindo já pela terceira vez. É necessário praticar, porque competência ou habilidade ou competência comportamental demora mais, porque a gente tem que praticar até entronizar. Coloca isso no seu plano de ação, fica como sugestão, tá bom? Coloca no teu plano de ação. Tá falando aí da relação pai e filho, né? Olha como é interessante, né? A influência mútua. Quando a gente pratica a empatia, há uma influência mútua, uma via expressa de mão dupla nos dois sentidos, onde a gente trabalha o afeto positivo e a responsabilidade das duas partes. Nós somos corresponsáveis. Percebem que isso aí envolve as relações de ordem ética, de caráter, ética, de honestidade? Podemos avançar um pouquinho aqui? E aqui é mais voltado aqui para a relação com as crianças e seria assim, numa palestra voltada mais para pais, não é? Olha aí, pessoal, quantas vezes a gente ouve falar de crianças que têm um elevado índice de estresse e que atrapalha o desenvolvimento emocional e escolar da criança. E muitas vezes isso é pela inabilidade de pai e mãe, por não saber administrar de forma empática a relação dele com o filho. Olha, de um valor significativo enorme. Todos nós carregamos essa bagagem, né, significativa das relações que a gente trouxe dos nossos núcleos familiares. Que eu não vou entrar muito nesse tópico, não, né? As relações conjugais. É fundamental. Marido e mulher, mulher e marido, namorado e namorada, namorados que estão há muito tempo juntos ou não. Essa
Qualidade do relacionamento passa necessariamente pela empatia e pelo exercício. Ok? Então tá aí, ó. Repetindo aquela questão aí das mudanças do conceito de família, né? Ok, pessoal. Nós chegamos até aqui. Até vou tomar um pouquinho da água aqui. Conversando na primeira parte da empatia no campo pessoal. Eu fui buscar na família. Então, vamos agora readequar o nosso plano de voo. Vamos adequar a rota do nosso plano de voo. Do ambiente familiar, que tratamos até agora, vamos agora para a vida profissional. Sugiro que tenhamos aqui um olhar atento, caneta na mão, prints em algumas telas, porque é o que todos nós vamos aplicar para o campo profissional. Tem um olhar aí sobre a perspectiva da empresa e do líder ou do funcionário dentro da empresa. Vamos falar de empatia na gestão, tá bom? Como eu falei aí, ó, esse slide aqui é interessante porque ele está defasado, tá? Quando a gente coloca aqui a empatia, tem ganhado espaço na sociedade e nas organizações, isso já vem de 20, 30 anos atrás. 20 a 30 anos atrás. Então, para quem aí não tem ainda essa percepção, é porque eventualmente não teve ainda oportunidade de tratar disso, ou quem trabalha em grandes empresas, que tem área de treinamento, desenvolvimento, já deve ter ouvido falar várias vezes. Mas então vamos conversar um pouco mais sobre a empatia na gestão administrativa. Tá aí, ó, repetir mais uma vez as habilidades comportamentais. Quem não deu print, fique à vontade aí, tá bom? Fiz questão de repetir o slide. Hoje de manhã, na hora que eu estava dando uma olhada de novo, eu falei, vou copiar esse slide aqui das habilidades comportamentais e vou colar lá na frente, a hora que a gente começar a falar da empatia na gestão. Pessoal, eu vou comentar o que está aqui, mas eu vou trazer a minha experiência pessoal enquanto gestor, que trabalhei assim, em inúmeras agências, em vários lugares aí. A empatia na gestão funciona como um mecanismo de ajuda no bem-estar, equilíbrio e geração de resultados. Quando nós não temos uma equipe dentro de um ambiente de trabalho com um bom clima organizacional, eu não tinha nem colocado isso na pauta, mas não dá para falar de empatia na gestão, de bem-estar, de equilíbrio, geração de resultados, sem falar de clima organizacional. Um líder empático ou uma equipe empática gera o bem-estar, porque anda buscando resultados, olha, geração de resultados, num ambiente equilibrado, onde as pessoas se colocam no lugar do outro, trocam ideias e caminham na busca de resultados de forma equilibrada. Reflete diretamente no clima organizacional. Se nós temos aí, eu acredito, não estou com a informação aqui, mas tínhamos quase 900 inscritos. Eu gostaria que alguém comentasse no final o que é clima organizacional, ou fizesse algumas perguntas, porque se não der tempo, eu pretendo falar disso, no final, do clima. Tamanha relevância. Mas se não der tempo, eu lá pelo canal Linha de Divisa, eu vou me colocar à disposição, tá bom? Tá aí, ó. Vocês perceberam que a gente traz ali da formação familiar, quando ela é equilibrada e constante, onde os pais acompanham os filhos, a gente traz para o ambiente de trabalho sentimentos e emoções de forma que as pessoas que estão na equipe, elas passam a ter uma maior probabilidade de se envolver na busca de resultados, porque sabem que elas são importantes. Ok? Olha, hoje nós temos um problema muito sério na sociedade. Está acontecendo um binarismo, ou uma polarização de posições e desrespeito a quem pensa diferente. Todos nós, no ambiente de trabalho, estou falando de gestão, todos nós temos personalidades diferentes, valores
podem até ser diferentes, mas ética tem que ser universal. Alguns valores têm que ser universais. Mas cada um tem aí a sua experiência de vida. As crenças, acredita em Deus, não acredita, é de uma religião, é de outra. Identidades diversificadas. Esse é o ambiente em toda e qualquer empresa, uma diversidade muito grande. Um profissional maduro, eu gostaria que vocês anotassem isso, para colocar no plano de ação. É sugestão. Cada um aí sabe a história que vai traçar, a história pessoal. A convivência e o respeito pela diversidade. De forma empática, entendendo o mundo do outro, leva a ambiente organizacional mais maduro e mais equilibrado. Então, quando a gente falar de ascensão profissional, carrega a busca dessa maturidade. Você já pode até já estar lá, ou está lá embaixo, ou está no meio, cada um está num nível diferente. O entendimento da diversidade, muito além do discurso que existe na sociedade, mas a gente entender cada um segundo a sua perspectiva. E a gente mantendo a firmeza na busca de resultados nessa relação. Tá aí, pessoal. Ó, eu vou destacar alguns pontos aí desse slide. A gente considera os sentimentos dos companheiros de trabalho, né, colaboradores aí, como é usado em gestão de pessoas, né? E quando a gente fala de ascensão profissional, que eu vou tratar um pouquinho lá na frente, não sei se vocês perceberam, a ascensão profissional passa por tudo que a gente já está falando aqui, no desenvolvimento de tudo, nas relações empáticas, tanto no núcleo familiar, como no núcleo pessoal, quanto no núcleo de trabalho. Então, quando a gente chegar lá, vocês vão ter uma surpresa. Eu vou sugerir que vocês façam um plano de ação à luz de tudo que a gente conversou aqui, mas para praticar. Pessoal, agora, quando você chegar no topo, e depois a gente vai falar disso, né, na ascensão aí profissional, você vai buscar aspectos considerando o capital intelectual, que é a experiência de todo o grupo, para a tomada de decisões inteligentes. Você vai ter, sob a tua perspectiva enquanto líder, se você chegando lá, a possibilidade de tomar decisões inteligentes, não só sob a tua perspectiva, mas sob a perspectiva do grupo. Entendeu? Você vai ser, logicamente, está em ascensão, uma das mais experientes, mas você vai ouvir todos e considerar aí, empaticamente a forma como cada um enxerga o mundo, enxerga cada situação. Agora, eu coloquei aqui um conceito que... Esse conceito eu passei a aplicar em sala de aula já tem uns 15 anos, e foi um conceito que eu acabei utilizando eu, pessoalmente. Eu chamo de gerar o efeito enzima no capital intelectual da equipe. Enzima acelera reações químicas. Num bolo, quando alguém está fazendo um bolo, uma senhora, ou eu, ou você, está fazendo um bolo lá na cozinha, quando a gente coloca o fermento, a gente está colocando enzima. Ele acelera e o bolo cresce. O efeito enzima, dentro de um ambiente de trabalho, ele surge a partir da gestão empática, com empatia. Você vai trabalhando o capital intelectual de toda a sua equipe ali, e a equipe vai crescendo e gerando resultados. Isto é fundamental. Muitas pessoas passam a vida inteira, eventualmente, patinando, porque ficam restritas ao conhecimento estritamente técnico e não utilizam a empatia como instrumento dentro das várias habilidades necessárias, que gera o efeito enzima no sentido de que o clima organizacional é bem melhor, o clima da equipe é bem melhor e essa equipe alcança resultados de uma maneira mais tranquila. Eu vou voltar a falar um pouquinho disso aí. Tá aí, ó. Temos aí nesse slide, à esquerda, na parte superior, um profissional que desconhece a necessidade de utilizar a empatia e desenvolver outras habilidades comportamentais, a equipe vai ficar pesando, o clima fica difícil, ele se torna uma pessoa de relacionamento um pouco mais complicado. Coenzima, o caminho da reação química, entre aspas, dos resultados que uma equipe alcança e que, por extensão, alavanca a ascensão profissional de quem aplica, porque desenvolveu. Não adianta querer aplicar empatia de uma hora para outra sem você
desenvolver um plano de ação permanente. Aí você vai desenvolvendo essa habilidade e vai aplicando também no ambiente de trabalho, com cautela, observando o momento, com humildade e aprendendo. Tá aí, essa imagem é bem legal, né? Essa imagem, inclusive, valeria a pena ter um print, né? Sem enzima e coenzima. Sem habilidades e com habilidades comportamentais, com a empatia desenvolvida. Eu colocaria até na capa, viu, do meu plano de ação, para todos os dias eu me lembrar da relevância. Tá aí, ó, já falei algumas vezes, né, que a empatia na gestão das organizações torna o ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Olha, aqui, ó, a gente está falando aqui mais uma vez de clima organizacional, né? Os líderes que têm a competência, é uma questão de competência, de compreender os sentimentos e as emoções das pessoas em sua equipe e de caminhar com elas para alcançar resultados. Não é objeto dessa palestra falarmos dos diferentes perfis de líderes, né? Existe aquele orientado para pessoas e outro orientado para tarefa. Tem vários cursos que falam disso. Como buscar o equilíbrio a partir da empatia, mas sem perder de vista que a gente precisa caminhar diuturnamente na busca de resultados. Guardem isso. Se alguém quiser perguntar lá no canal Linha de Divisa, eu posso mandar, inclusive, o material, tá? Se colocar meios de comunicação, eu mando material. Vale a pena. Para quem desconhece, vale a pena. Tá aí, ó. Gestões empáticas potencializam, criam condições para aumentar a qualidade e a produtividade. Isso é mensurado. Tem instrumentos dentro das grandes organizações para mensurar se o ambiente é empático, se tem uma liderança que traz qualidade nas relações e produtividade. Tá aí, eu coloquei nesse slide aí 3 pontos aí, entre vários outros, né? Como eu falei várias vezes, o clima, um clima mais próximo, um clima agradável, todos nós gostamos de trabalhar assim. Uma maior comunicação dentro do grupo, o foco nas pessoas e eu colocaria mais um ponto aqui, nas pessoas e no resultado, porque senão fica no meio do caminho, tem que gerar resultado também, né? É o que se espera de toda a equipe. Estamos falando aí de humanização e resultado nas relações, ok? Olha, quando um gestor, um líder no ambiente de trabalho não trabalha a empatia ou aplica, e tem várias situações, quando a gente vai fazer um diagnóstico de uma empresa, a gente percebe claramente. Ele é omisso ou deixa de ter uma competência em termos comportamentais, em termos de habilidade, extremamente necessária. Tá bom? Empatia é muito mais, pessoal, do que uma simples definição. É uma transformação de vida, uma transformação profissional. Olha, nós sabemos que o mercado é extremamente competitivo. Só que, mesmo dentro de empresas, onde o ambiente é competitivo, a empatia auxilia na conexão entre as pessoas. A própria competição entre as pessoas, ela acontece de uma maneira mais saudável e respeitosa. Então, aí, a empatia cria pontes, não é? Entre pessoas diferentes. Não existe um ambiente de trabalho onde todos são iguais. Isso não existe. Tá aí, ó. Falando ainda do ambiente de trabalho. Produtividade, mais uma vez. Engajamento, compromisso. Porque o clima é bom. As pessoas vivem num ambiente onde elas têm a liberdade para conversar e trocar ideias. Isso é construído, não é de uma hora para outra, tá, pessoal? E as ideias vão circulando. São consequências da empatia no ambiente de trabalho. Quando a gente fala em resultado assertivo, assim, aquela questão de se colocar claramente, em termos de resultado, onde nós estamos e onde a gente precisa chegar. Isso é colocado pelo topo da organização.
Então, assim, ser assertivo é ser claro, objetivo, e não ficar floreando as coisas. Através da empatia, a gente busca os resultados de forma assertiva, num ambiente agradável. Vamos voltar lá para o nosso plano de voo, tá bom? Vamos voltar lá. Larissa, você está me ouvindo? Sim. Larissa? Sim. Ok, Oi. ok. Legal. Como eu falei no comecinho, só perguntei se a Larissa está me ouvindo, viu, Larissa? Em função aí do tempo, parece que a gente já está batendo em 1 hora e pouco, não é isso? Isso. É um pouco mais Uma até, hora, mas está ótimo. 1h20. 1h10. Está ótimo. Ok. Obrigado, Larissa. Pessoal, vamos voltar para o nosso plano de voo. Fase 1, nós olhamos para a família, ok? Fase 2, nós olhamos para o ambiente profissional, na gestão, certo? Fase 3, eu já venho, na verdade, mesclando, né, família, ambiente profissional e as relações na vida pessoal. Mas eu vou falar um pouco mais sobre a questão agora pessoal. Olha como a gente pode e deve se transformar numa pessoa melhor. Amanhã ser melhor do que eu sou hoje, hoje melhor do que eu era ontem. A gente começa a ultrapassar as barreiras do egoísmo e do preconceito. A gente passa a ter no ambiente, na vida pessoal, um entendimento e uma convivência com a diversidade. E olha como é interessante. Na medida em que eu convivo com várias pessoas diferentes e respeito as diferentes perspectivas, a minha perspectiva, o meu conhecimento e as minhas experiências no mundo e do mundo também são ampliadas. Eu costumo chamar de efeito espiral. Na medida em que a gente se relaciona de forma empática com diferentes pessoas, nós geramos o efeito espiral, não só na nossa vida, como na vida das pessoas. Mas tem uma coisa importante: isso é no cotidiano, no avançar da nossa evolução, entendeu? Felizmente, não é? Tudo sinaliza no sentido de que nós somos seres inacabados. Somos todos seres inacabados e com humildade e empatia a gente vai avançando e crescendo. Perceberam a importância de se fazer o plano de ação pessoal? Eu não vou, provavelmente, sim, são quase 900, e eu não vou ter a oportunidade de acompanhar cada um, como eu gosto de fazer. Mas eu vou deixar esse desafio aí, sabe? Opa, o Deodato falou tanto da necessidade de eu fazer um plano de ação. Aliás, eu vou fazer uma sugestão aqui que está fora da pauta, mas que eu acho relevante. Quando a gente acorda de manhã, o Deodato, eu entro no piloto automático. Eu já vou escovar o dente, lavo o rosto, vou tomar banho. Isso entra dia, sai dia, todos os dias. Se eu quero incluir uma proposta de evolução pessoal, eu coloco, isso é só uma sugestão, tá bom? Um pequeno recadinho. A hora que eu acordo, eu bato o olho e está lá. Investir no plano de ação pessoal para desenvolvimento da empatia. Eu inserir fazendo isso é um convite para todos nós, né? Eu estarei inserindo no meu piloto automático o plano de ação para me tornar uma pessoa, um profissional, um amigo melhor do que eu era ontem. Significa que eu vou depositar o meu olhar no plano de ação e vou aplicar. Ó, e tome a perspectiva de você se perceber uma pessoa melhor na medida em que você vai aplicando a empatia na sua vida e nas suas relações. É muito interessante isso. Por que a empatia reduz os conflitos? Porque a gente trabalha comunicação interpessoal, a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a ver outras perspectivas. Reduz, mas conflitos vão existir sempre e conflitos, a gestão de conflitos é tratada em cursos de pós-graduação com 2 meses ou mais de duração. É outro assunto. Mas a empatia reduz os conflitos e também ajuda a administrá-los. Ok, Larissa, obrigado. Daqui a pouco a gente vai caminhar para a abertura aí das perguntas, tá bom? Já estamos com 1 hora.
pessoas empáticas, aí no campo profissional, trabalham relações saudáveis e traz saúde emocional. Perceberam a quantidade de benefícios que a empatia traz? Olha, eu sempre falei isso quando eu viajava dando os cursos aí pelo Brasil afora, que eu não costumo dourar a pílula. Desenvolver a empatia implica em busca de maturidade profissional, de leveza, de conhecimento, de prática. Cuidado, porque tem uma linha tênue entre a empatia e a invasão. Vou repetir, tem uma linha tênue entre a empatia e a invasão do campo pessoal. Isso a gente não pode perder de vista. Ok, vamos voltar lá para o nosso plano de voo. Perceber, pessoal, por que eu estou colocando isso de uma forma muito clara? Eu poderia simplesmente ir evoluindo. Falei da empatia na família, no ambiente profissional, na vida pessoal, e agora eu vou entrar na ascensão profissional, mas eu fiz questão de destacar bem para que vocês coloquem no plano de ação de vocês, para não perder de vista onde vocês estão, o que vocês fizeram, para voltar em alguns momentos, em alguns pontos que precisam ser melhor solidificados. Então, tá aí. Vamos agora para a ascensão profissional. Vocês perceberam que eu já falei dela o tempo todo, não é? Tá aí, pessoal, ó. Os degraus da ascensão profissional. Como eu já falei até agora, através da empatia, a gente vai desenvolvendo habilidades não só na comunicação, em várias outras áreas, e estabelecendo conexões com outras pessoas no ambiente profissional. Isso abre perspectivas que podem ajudar no crescimento profissional. É claro que a empatia não anda sozinha. Você tem que desenvolver outras competências também, não é? Mas a empatia contribui muito na ascensão. Pessoal, eu falei assim um pouquinho só da questão das habilidades dos líderes, porque esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, essa exposição, ela não é voltada para estritamente formação de líderes, mas com certeza impacta. E para a gente liderar, a gente precisa desenvolver as habilidades comportamentais, particularmente a empatia. Tá? Quando a gente fala de processo de comunicação, é fundamental estudar um pouco sobre comunicação verbal. Aliás, eu vou sugerir um canal no YouTube aí que eu acho muito bom. Aliás, tão bom, mas tão bom, que extrapola o que se exige em termos de capacidade de leitura da comunicação não verbal de líderes. Mas vale a pena. Chama Metaforando. Metaforando. Tem milhões de seguidores. Mas vale a pena ler um livro também, que é, entre aspas, a Bíblia. Entre aspas, não é? A Bíblia da comunicação não verbal, que é o Corpo Fala. Tem muito material, dá para baixar da internet, e de vez em quando dá umas lidas aí, vai aumentar a minha capacidade de desenvolvimento da empatia a partir da leitura do que não é falado, da leitura da comunicação não verbal. O tom de voz, o olhar, uma série de componentes aí que também são tratados, essas questões são tratadas em cursos específicos. Pessoal, vamos falar agora, a gente está caminhando aí, faltam acho que 10, 15 minutinhos aí para a gente abrir para as perguntas. Os tipos fundamentais de empatia no ambiente de trabalho e também na vida pessoal. Cognitiva, que é ligado ao conhecimento, emocional, que é ligado ao consciente de equilíbrio emocional, né? E a questão compassiva, de você ter compaixão pelo outro. Vamos falar aí, assim, de uma forma relativamente superficial. Pessoal, tá aí, estou repetindo os 10 degraus do desenvolvimento da empatia. Tá bom? Como vai ficar no YouTube? Acho que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul vai colocar no YouTube, depois a Larissa deve comentar isso aí, provavelmente, no fechamento. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver os 10 degraus aí para transpor para o plano de ação. Vejam bem, isso aqui
é uma espinha dorsal. Você pode agregar outras informações e deve. Tá bom? Tá bom. Ó, quando a gente fala em empatia cognitiva, é tomada de perspectiva, capacidade de compreender o outro. Tá bom? Então, assim, eu vou repetir que eu gostei demais de uma das respostas lá no comecinho da nossa palestra sobre a compreensão a nível intelectual do outro. É colocar razão ali nessa estruturação. É interessante que, eventualmente, chega até quem trabalha, desenvolve empatia, chega até a começar a perceber o que o outro pensa, de tanto que ele conhece o outro. Olha aí, ó, comportamento estimulado na formação de líderes e nos processos de comunicação, tá bom? Nossa, no curso de 40 horas lá, a gente batia muito nessa tecla, fazia exercícios práticos, porque estávamos formando líderes que iam voltar para o seu ambiente de trabalho com ferramentas práticas de gestão de pessoas. E precisavam, eles iam para lá querendo isso. Muitos falavam, eu não vim aqui para tentar entender o que é, sob o ponto de vista do arcabouço teórico, o que é empatia, o que é isso, o que é aquilo. Eu quero ferramenta prática, eu quero ter condição de manipular o barro para desenvolver. Por isso que eu bati tanto nessa questão aqui na nossa conversa, tá? Pensando aí na ascensão profissional, como barro a ser trabalhado enquanto oleiros de nós mesmos. Alguns têm uma perspectiva diferente. Além de ser oleiro de nós mesmos, tem perspectivas maiores e também é bem legal isso. Tá, empatia emocional, tá? Empatia afetiva é a questão de se dividir sentimentos com outros. Aqui, ó, eu separei nesse slide aqui uma pequena história bem curta, de talvez 15, 20 segundos. Eu visitei várias tribos urbanas, né? Brasília, Rio, São Paulo, com líderes, gestores de vários níveis dentro da organização, diretoria ou gerência. E fui também visitar algumas tribos de índios. Quem sabe em uma outra oportunidade, em uma outra palestra, eu possa falar mais, particularmente de algumas tribos. Mas essa questão da empatia emocional me chamou a atenção. Comportamento de alguns indígenas, que quando iam se visitar, o cacique, principalmente, ele ficava sentado do lado do outro, ele ficava só ouvindo, pouco falava. Ele entrava no universo emocional do outro sem muitas palavras. Coloca isso no teu plano de ação, desenvolver a capacidade de ouvir, ok? Você vai estabelecer conexão, tá na última linha aí, ó, conexão profunda, uma conexão mais profunda com as pessoas, vai criar laços afetivos e, assim, com os colegas de trabalho. No ambiente familiar, então, nem se fala. Pessoal, essa aqui, ó, eu vou colocar e não vou entrar nela em profundidade, eu vou falar só do comecinho, né? É o encontro da empatia, do conhecimento com o emocional, mas buscando solucionar problemas através da conexão com as pessoas, tá bom? Então, é a empatia compassiva, né? Vem de compaixão. Eu comentei com vocês que talvez, se desse tempo, eu ia falar um pouquinho da prática regular do feedback. Eu coloquei no final aqui, porque não era objeto específico, né? Feedback significa retroalimentação. A partir da observação do comportamento no dia a dia do grupo que trabalha com você, se você for um líder, tá? Às vezes não, depende do sistema de avaliação de desempenho. Tem uns que têm assim feedback em todos os níveis, o 360 graus, que é objeto específico para um curso só sobre sistema de avaliação de desempenho e prática regular de feedback. Então, é retroalimentação, por quê? Eu convivo com a pessoa, eu pratico a empatia e eu vou contribuindo com o crescimento dela, onde ela precisa melhorar, onde ela está indo bem. Isso é a prática regular de feedback. Demanda treinamento, a prática regular de feedback. Treinamento e amadurecimento. Desculpem. Isso aí, como está na segunda linha, essa prática regular de feedback, ela contribui para o crescimento profissional e pessoal dos colaboradores.
Só que a prática de feedback exige treinamento e amadurecimento. Tá bom? Vamos começar com a prática regular aí da empatia na vida de cada um de vocês. Depende, eu não sei se eu tenho aqui no grupo assistindo um profissional que exerce funções de liderança e que já conhece. Se ele já conhece, ele vai reforçar a necessidade de se praticar o feedback regularmente, de forma empática. Então, tá aí, ó, papel do feedback na gestão de equipes, né? Manter a equipe unida, motivada e engajada. Por isso que precisa ser um profissional maduro. Porque se não souber trabalhar o feedback, ele pode causar um estrago. Uma comunicação transparente entre líderes e colaboradores, entre vários outros aspectos, tá bom? Tá aí, pessoal. Ó, eu tenho falado da questão da inteligência emocional, né? Saber gerenciar as emoções próprias, os sentimentos pessoais e dos outros. Então, é a questão de amadurecimento. Quando a empatia ela está presente no feedback, ela permite avaliar as falhas, as qualidades, o que precisa melhorar, o que não precisa melhorar, e vai caminhando junto, né? Pessoal, a empatia, ela facilita a escuta, a comunicação, o entendimento. E a melhor forma de você abordar o outro é dentro do exercício do feedback. Ok, pessoal. Tá aí, ó. Mais algumas coisas sobre o feedback. Só lembrando que a prática do feedback, como eu já falei, implica em desenvolver conhecimento. Tem curso só sobre feedback. Eu fui contratado pela Companhia de Engenharia do Tráfego de Santos, há 5 anos atrás, para dar um curso de 2 dias para todos os líderes deles, todos passaram pela sala de aula, sobre a arte de dar feedback. Foram 2 dias. Então, aqui, eu coloquei os slides mais para estimular a vontade de você incluir no teu plano de ação pessoal, buscar conhecimento sobre feedback, tá bom? Fazer cursos, ler bastante. Ok, pessoal. Então, tá aí, ó. Chegamos ao final. Obrigado por tudo, obrigado pela paciência em me ouvir durante esse tempo aí. E eu me coloco à disposição para a gente responder as perguntas. Eu só vou pedir para a Larissa ir fazendo as perguntas. Larissa, quanto tempo nós temos ainda? Temos meia hora ainda, Tá até às bom. 15h30. Ok, o pessoal já mandou algumas perguntas, vai mandar? Como é que é? Então, estou aguardando. Vou ler alguns comentários, né, aqui no chat público. A Cidiane Rosa comentou que o livro O Corpo Fala é ótimo, mas quando começamos a ler, ficamos viciados em analisar o comportamento das pessoas. Espera um pouquinho, Larissa. Como é o nome dela? Cidiane. Cidiane, é exatamente assim mesmo, viu? Eu vou comentar uma coisa engraçada. Quando eu li lá atrás, a minha esposa começou a ficar invocada comigo. Ela falou que eu ficava o tempo todo querendo fazer a leitura da comunicação não verbal dela. Foi bom você comentar isso, porque o Corpo Fala é um livro que tem vários hoje, né? Escreveram vários, até no namoro, tem várias coisas. Mas o Corpo Fala é interessante você manter como livro de cabeceira e dar umas olhadas de vez em quando e não ficar também, como tudo na vida, né? Não deixar isso pesar muito. A gente vai fazendo com naturalidade. Ok. Mais um comentário, Larissa? O Gustavo Ojeda, ele disse assim, como se diz, a melhoria do nosso mundo exterior começa em nosso mundo interior. Legal. Como é que é o nome dele? Gustavo Ojeda. Gustavo, sabe que o Gandhi falou? Assim, a gente tem que colocar no devido contexto histórico, mas o Gandhi falava o seguinte, se você quer mudar o mundo, comece mudando você mesmo. E ele fazia crítica aos cristãos, não é? Eu sou um cristão, tudo bem, sem problema, não entro nas questões religiosas, não. Mas dá para entender porque que ele falava que ele amava a proposta do cristianismo, né, de mudança pessoal, ética, mas ele abominava o que os cristãos faziam, porque a Inglaterra cristã escravizava, entre aspas, a Índia, né? Mas, assim, o que é interessante é que o Gandhi falava
que se a gente quer mudar o mundo, a gente deve começar através da mudança pessoal. Bem lembrado, legal. A Camila Novaes, há algum site falando sobre feedback comportamental? É Camila... Camila Novaes. Camila, se você fizer uma busca no Google, você vai ver muita coisa, tá bom? Se você fizer no próprio YouTube, mas assim, procura fazer uma leitura crítica para ver o que tem de realmente relevante e o que não tem. Você vai encontrar vários sites, mas assim, a maior parte dos sites vai dar um pontapé inicial e vai te estimular a fazer cursos deles, coisas assim. Mas tem muita coisa, viu? Tem muita coisa interessante. A Jandira Cira, ela comentou assim: parabéns pela didática, treinar empatia no ambiente corporativo é a chave para melhorar as relações. Jandira Cira. Jandira Cira. Eu queria saber a etimologia, o significado. O meu filho chama Ubirajara, viu, Jandira Cira? E eu gosto muito da cultura, da nossa cultura, das nossas raízes indígenas. E o seu comentário está perfeito. A gente precisa realmente desenvolver e treinar. Eu vou repetir aqui, a gente já está no final, assim, ainda tem um bom tempo para a gente bater papo, trocar ideias aí. Assim, a necessidade de fazer o plano de ação, tá bom? A Cidiane novamente comentou, né, que é engraçado é que às vezes nós mudamos o nosso próprio comportamento com a intenção de não transparecer o que pode ser lido. Ela é muito perspicaz, é legal. Eventualmente pode acontecer isso, mas tem um probleminha aí, viu? A linguagem corporal, ela vem do subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai se trair. É a partir disso aí que... eu vou repetir aí, pessoal, dá uma olhada no Metaforando lá. O cara é muito bom, muito bom. E ele pega os pontos em que as pessoas estão tentando mudar o comportamento para enganar quem está ouvindo. Chama Metaforando, viu? Acho que o pessoal deve conhecer. Tem mais aí, Larissa? Mas o pessoal agradecendo pela palestra, dando parabéns, que foi muito boa, né? Trouxe muitos conhecimentos para nós. Ok. Larissa, você colocou o link para o pessoal seguir o canal Linha de Divisa? Sim. Eu vou colocar novamente. Tá bom. Larissa, e vai ficar... Desculpa. Essa palestra vai ficar gravada no canal do CEDEP. Eu vou colocar aqui CEDEP UFMS. Vai ficar disponível. Ok. Você vai colocar o link para acessar lá? O pessoal pode procurar no YouTube, né, o canal da CEDEP, e ele vai estar disponível a palestra lá. A partir de quando? Então, eu não sei te dizer, mas provavelmente logo já vai estar disponível já. Ok. Então, a gente está caminhando para o final, né, Larissa? Eu agradeço o convite e me coloco aí à disposição sempre que vocês quiserem, tá bom? Nós que agradecemos, foi uma ótima palestra, nos trouxe muitos conhecimentos importantes, tanto para a vida profissional quanto pessoal, né? A gente refletir na nossa trajetória, e acredito que o pessoal gostou bastante. Eu quero agradecer também a participação de todos e todas, e que a semana, né, ainda temos muitas atividades aqui ao longo da semana, que todos possam participar também. Muito obrigada.